fazer, e é assim que nós precisamos fazer. E a palavra que a gente tem preparado para hoje, para vocês, fala realmente disso, para que a gente possa se preparar para o renovo, para que a gente realmente modifique dentro de nós, que a gente altere, que a gente deixe para trás aquilo que hoje passou e principalmente que a gente olhe para frente, que a gente olhe adiante e que a gente veja tudo aquilo que Deus tem preparado na vida de cada um de nós, para que a gente possa desfrutar do melhor ano da nossa vida aqui na terra, que os céus possam descer na terra, que a gente possa ter tudo aquilo que Deus propiciou e quer para cada um de nós, que a gente possa viver nesse momento. Amém? Amém. Que vocês possam abrir a Bíblia de vocês. Vamos lá para o livro de Isaías. Isaías 43. Isaías 43. E a nossa proposta para hoje à noite é que a gente precisa se renovar. A gente precisa viver uma vida com propósito. A gente precisa receber as profecias que Deus tem para nós e a gente precisa olhar para frente. Nós precisamos viver o novo de Deus. E lá em Isaías 43, 18 e 19 traçarão a nossa conversa nessa noite, naquilo que nós temos para trazer para cada um de vocês. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Essas são as palavras vindas do Senhor. Vamos repetir. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Amém. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E sobre esses dois versículos que nós vamos conversar, e nesses dois versículos nós vamos dividir eles em 3 pontos que eu quero destacar como os pontos principais nessa noite, para que a gente possa viver o novo de Deus na vida de cada um de nós. Que a gente receba isso verdadeiramente e que a gente decida. Nós estamos na segunda semana do ano, nós estamos no primeiro mês do ano. Se ainda essa primeira semana a gente foi com o espírito velho, ainda com as coisas do passado, se a gente ainda não sintonizou, que é uma oportunidade de nós nos renovarmos, que essa palavra possa tocar no coração de vocês. E o primeiro ponto que a gente traz aqui é: esqueça o que se foi. É deixar para trás aquilo que é do passado e aquilo que se passou na nossa vida. E está lá no versículo 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Muitas vezes a gente tem situações no passado que a gente carrega conosco, que a gente mantém dentro de nós e não nos permite ir para frente, não nos permite ir para o futuro, não nos permite receber tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, porque a gente fica preso ao passado, preso àquilo que se foi. A gente precisa construir uma nova história. Mas para que a gente possa construir uma nossa nova história na nossa atividade profissional, no nosso casamento, junto aos nossos filhos, a gente precisa muitas vezes encerrar ciclos, encerrar coisas que estão lá no passado e é lá que precisam estar. Muitas vezes a gente tinha um emprego no passado, a gente ficava naquele emprego, a gente mudou de emprego, mas a gente fica só lembrando do emprego passado. E a gente não olha para frente para o emprego futuro que Deus quer colocar na nossa vida. Muitas vezes a gente está preso nos relacionamentos, naquilo que acontecia em relacionamentos passados, que a gente traz para o nosso relacionamento atual, achando que tudo é igual de novo. Não, as coisas são diferentes e a gente precisa entender isso. A gente precisa, como diz a palavra do Senhor, deixar essas questões do passado, esquecer elas, largar elas e dizer: não, eu quero viver uma vida nova, eu quero viver o novo de Deus, eu quero ter o recomeço. Mas como nós vamos recomeçar, como nós vamos fazer diferente se a gente pratica as mesmas coisas que a gente fazia no passado, ou mantém aqueles ciclos viciosos, aquelas coisas erradas do passado presente na nossa vida no novo, e a gente não vai receber de Deus.
porque a gente não se modifica, a gente não avança, a gente não decide esquecer o passado e confiar no futuro. Ou seja, a gente está lá preso. E é isso que a gente precisa fechar, e é isso que você deve, a partir de agora, começar na sua mente a pensar. O que eu estou carregando, buscando novo, buscando diferente, mas trazendo coisas do passado? Atitudes velhas que estavam lá no passado, que cometeu, seja no ano passado, seja há 2 anos atrás, seja um tempo atrás. Que atitudes eu cometia lá, que eu fazia, que eu sei que é errado, que eu continuo fazendo? Ou seja, encerra, tem que colocar uma pedra em cima, não pode mais acontecer, porque como tu vai viver um novo se tu estás preso ao velho? E é isso que a gente precisa trazer, essa palavra de Deus, que nos traz tão verdadeiramente, tão transparente, cristalina. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E é isso que eu digo para vocês, vamos viver o futuro, vamos viver o adiante. O passado, a gente precisa, é como dirigir um carro. A gente está lá dirigindo, a gente tem o retrovisor. A gente precisa olhar para o passado para não cometer alguns erros. A gente precisa olhar no retrovisor para poder fazer as manobras corretas para andar para frente. Mas a gente não pode viver dirigindo olhando só pelo retrovisor, porque a gente vai ter os percalços na frente, a gente vai bater na frente porque a gente está olhando só para o passado. E aquilo lá se foi, era daquele tempo, daquele momento. Mas você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, e você precisa ter isso dentro de você, que você precisa olhar para frente. Em Jeremias 29:11, traz algo muito esplendoroso sobre isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Que a gente possa usar o nosso passado, que o nosso passado possa ser uma plataforma de nos lançar para o futuro, e que a gente não fique sentado numa cadeira admirando e olhando o passado e chorando pelas coisas que já foram, que eram daquele momento, mas que não pertencem mais a nós. Que a gente tirou as lições que tinha que tirar de lá, que a gente aprendeu o que tinha que aprender de lá, mas que a gente quer um futuro, que a gente quer o maravilhoso de Deus que está ali na frente. Isso está reservado para cada um de vocês. Cada um de vocês tem esse plano perfeito estabelecido não por mim, pela pastora Mariana, pela Igreja Despertei na Fé. O plano feito por Deus. Porque quando Ele criou cada um de vocês, é um plano perfeito, com começo, meio e fim. Mas para que a gente possa atingir o começo, meio e fim, a gente precisa fazer a nossa parte. E a gente vê muita gente prendida ao passado, sem saber e sem querer olhar para o futuro. E aí, se a gente for caminhar nesses versículos, lá no versículo 19, traz algo que a gente precisa destacar. Creia no que Ele está fazendo. 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Deus tem planos, e Deus faz planos, estabelece coisas novas na nossa vida todos os dias. A partir do momento que a gente acorda e a gente tem a oportunidade de desfrutar de mais um dia, é um plano do Senhor. É Deus que estabeleceu e nos deu a oportunidade de viver mais um dia na presença dEle. E a gente precisa entender que Deus está o tempo todo fazendo tudo, transformando tudo para que seja o melhor para nós. Ele tem planos para cada um de nós e Ele quer o melhor para nós o tempo todo. E a gente precisa ter essa decisão pessoal de crer que Deus está agindo, está transformando o tempo todo, fazendo novo na nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja onde que for. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Mas cadê a nossa fé? Qual que é o tamanho dessa nossa fé para a gente crer que a nossa vida vai ser transformada pelo Senhor e que a nossa vida foi feita e tem um planejamento do Senhor? Muitas vezes a gente não cai nessa realidade. A gente fica achando, não, Deus é distante, a fé é isso, mas Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele sabe cada detalhe nosso. Ele sabe as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas tribulações, tudo aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos entristece, aquilo que nos coloca para baixo. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele sabe cada detalhe nosso. Mas qual é o tamanho
da nossa fé em crer que Ele está fazendo um plano para nós. A gente sempre acha que o plano é para o próximo, a gente sempre acha que o plano é para o outro, que a bênção só cai no terreno vizinho, que Ele não olha para a gente. Mas como nós temos olhado para o Senhor? Como é que nós temos olhado para Ele e dito, não, Senhor, eu creio na Tua existência, eu creio no plano que Tu tens estabelecido para a minha vida, e eu vou receber isso todos os dias, porque eu estou crendo que tudo é vindo de Ti, que tudo é transformado por Ti. E às vezes a gente no caminhar, a gente vai ter dias difíceis. Nós vamos ter dias que não vão ser os mais agradáveis, que vai ser os mais prazerosos. Vão ter dias de chuvas, não vão ser só dias de sol. Vão ter espinhos no nosso caminho e no nosso caminhar. Mas isso faz parte da nossa construção. Isso faz parte daquilo que nós precisamos para que a gente possa alavancar, para que a gente possa caminhar para frente. Porque muitas vezes a gente acaba se acomodando, a gente acaba sentando e achando que tudo é normal. E aí a gente precisa colocar o dedo no espinho para ver que aquilo lá dói, que aquilo lá machuca. E que muitas vezes a gente está parado, está sentado e não está fazendo acontecer. Porque depende de nós também fazermos acontecer. E a gente precisa todos os dias tomar a decisão. Todos os dias nós precisamos decidir, correr atrás daquele plano. Surgiu uma nova proposta de emprego, entregue ao Senhor, diga, Senhor, surgiu isso para mim, eu creio que é plano do Senhor, e se for plano dele, Ele vai fazer acontecer, e se não for, Ele também vai dar um jeito de tirar da tua frente e de trazer para a órbita dele. Mas entregue a Ele, creia nele verdadeiramente, e principalmente nós precisamos decidir, nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Tem uma frase de um escritor famoso que diz, não decidir é decidir. A partir do momento que a gente não decide, ou seja, a gente está decidindo pelo não, ou seja, a gente está deixando a mercê a decisão para qualquer coisa. Mas nós precisamos decidir, nós precisamos ter o nosso posicionamento, nós precisamos ir para frente crendo que aquilo lá é vindo diretamente do Senhor, que é Ele fazendo na nossa vida o tempo todo, que é Ele transformando a nossa vida e criando situações todos os dias para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa receber tudo aquilo que Ele tem planejado para cada um de nós. Tem uma frase que eu quero que vocês anotem aí e gravem com você, que é muito importante e vale muito. Deus não começa nada que já não tenha terminado. Ou seja, Deus, a partir do momento que Ele te dá algo, que Ele te entrega algo, é porque lá no plano dele, lá para Ele já está terminado. Ele já vê o final, Ele já vê a glória, Ele já vê a honra, Ele já vê tudo que vai ter lá no final. Ele não vai começar, Ele não vai te colocar num plano furado, Ele não vai te enganar. Deus não falha, nunca falhou e nunca vai falhar. Amém. Ele tem um começo, meio e fim, mas basta nós crermos. Muitas vezes surge uma situação nova, totalmente diferente na nossa vida e a gente pensa, não é para nós, isso não é para mim, mas é o plano perfeito de Deus que Ele está colocando na tua frente e dizendo, filho meu, tu crê na minha palavra, tu crê no meu plano perfeito para a tua vida, na honra, na glória que eu quero despejar sobre a tua vida. E é isso que a gente precisa fazer, abraçar aquilo e fazer acontecer. Caminhar para frente, porque o plano já está terminado para o Senhor. Ele já fez acontecer e já está tudo pronto. Só depende da nossa ação, só depende de nós fazermos acontecer, de nós caminharmos e colocarmos isso adiante. E é isso que a gente às vezes tem falhado. E esse novo ano é a oportunidade de nós dissermos para nós mesmos, Deus, eu vou crer o tempo todo em Ti. Eu não vou falhar, não vou titubear, não vou em momento algum colocar a culpa no Senhor ou dizer, mas Deus não está olhando para mim, hoje Ele não acordou virado para mim, hoje Ele não quer saber de mim, Ele esqueceu dos meus planos, Ele esqueceu da minha vida, Ele esqueceu dos meus problemas, Ele esqueceu dos boletos que eu tenho para pagar no final do mês. Não, Ele não esqueceu de nada, qualquer detalhe está na cabeça do Senhor, e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, mas a gente precisa receber isso, a gente precisa crer nisso. E a gente precisa verdadeiramente fazer a nossa parte. Obviamente que nós precisamos acordar cedo, obviamente que nós precisamos
correndo atrás da máquina. Obviamente que nós precisamos nos dedicar, vencer os desafios, a concorrência, seja na nossa empresa, onde for, tudo isso é natural, isso faz parte da vida. Mas o que muda é a maneira como nós vamos enfrentar e como nós vamos pegar cada dessas situações. Se a gente for lá apenas na rotina de fazer, ou se a gente for entregar ao Senhor, que vai fazer toda a diferença. Quando eu sair de casa, eu vou trabalhar, vou fazer aquilo que eu tenho para fazer. Eu vou dar, é mais um dia de trabalhar, vou lá. Não, vou lá, Senhor, esteja à frente, esteja comigo. Eu creio no teu poder, eu creio na tua glória, eu creio na tua unção, eu creio no teu derramar sobre a minha vida. Me dá estratégia, me dá capacidade, me faz resolver os problemas, me faz enfrentar os desafios. Ele vai estar contigo. Muitas vezes aquela porta que Ele abriu para a gente, ou aquela porta que Ele abriu para cada um de vocês, no começo parece um problema, parece uma situação difícil, mas Deus, por que tu colocou isso? Mas por quê? Porque aquela situação vai te moldar para tu receber o maravilhoso de Deus logo ali à frente, para tu receber algo extraordinário. Mas muitas vezes a gente desiste. Por quê? Porque o mundo é assim. As pessoas preferem levar as coisas dessa forma, desistir, dizer, não, isso é realmente assim. A empresa falou, vai falir mesmo, é difícil mesmo. Não, para quem está com Deus isso não acontece. Para quem está com Deus as coisas prosperam. Para quem está com Deus as coisas avançam, elas acontecem. Mas a gente precisa encarar isso olhando de frente, tendo a nossa fé colocada totalmente naquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. E o terceiro ponto, dentro desses 2 versículos, é: confie que Ele lhe dará um amanhã abundante. Se a gente pegar lá o 19, na segunda parte, ele vai nos trazer lá: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Seja qual for o solo, seja qual for o local onde que você está atuando, onde que você está fazendo, aonde que você precisa crescer, onde que você precisa prosperar, vai acontecer. Ele disse aqui na palavra dele: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, no deserto, num lugar mais seco, aonde que não tem água, onde pode ter qualquer coisa, mas não tem água, lá ele disse: eu vou abrir um caminho lá. Eu vou deixar aquele lugar que está abandonado, que está largado, eu vou fazer o rio passar por lá. Por quê? Porque ele nunca falhou, nunca falha e nunca vai falhar. Deus estava dizendo para o povo que a gente precisa confiar que Ele daria um amanhã em abundância. E a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sair do nosso casulo, ficar lá naquele lugar e achando que é só conosco. Não, nós precisamos ir à frente, nós precisamos fazer acontecer. E a fé, a nossa fé vai trazer o céu na terra. A nossa fé que vai fazer os nossos dias, que podem ser turbulentos, que podem ser difíceis, se tornar agradáveis, se tornar prazerosos. Mas nós não podemos novamente começar um novo ano do mesmo jeito. Nós não podemos começar um novo ano reclamando das coisas. Nós não podemos começar um novo ano fazendo tudo igual. A abundância do Senhor era tão grande, era tão próspera, tão verdadeira, mas que é tão maravilhoso aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, que muitas vezes a gente não acredita, que a gente acha que não é conosco. É que nem jogar na loteria, né? É sempre o outro que ganha, nunca nós. Mas com Deus não, é a gente que vai ganhar, porque Ele tem um plano perfeito para a gente. Ele tem estabelecido tudo aquilo que Ele precisa, e Ele vai dar todo dia tudo aquilo que tu precisa para aquele dia. Quantas vezes já chegou, e quem é empresário, quem está atuando no comércio sabe, chegou naquele dia: ó, eu preciso pagar hoje aquele boleto daquela mercadoria, daquilo que eu peguei, e tu não sabe de onde que vai vir, de repente acontece. De repente vem uma compra acima da média, que não aconteceu no mês todo, mas vem naquele momento para tu fazer pagar aquela conta que tu precisa pagar. Porque Deus diz: não vai faltar nada para os filhos meus. Os filhos meus receberão tudo aquilo que eles necessitam e precisam. E é assim que a gente precisa crer. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se entregar, a nossa fé precisa ser maior que qualquer coisa. A nossa fé, ela precisa nos mover, nos fazer caminhar, para que a gente possa se entregar nas maravilhas que Deus tem estabelecido. Nós temos uma oportunidade de novamente desfrutar do ano de várias maravilhas do Senhor.
Mas se a gente ficar preso no passado, se a gente não crer que Ele está fazendo, e se a gente não confiar na abundância do Senhor, a gente não vai prosperar. Tudo vai mal na nossa vida. Aí a nossa vida conjugal vai mal, aí a vida conjugal mal, isso influencia no trabalho, aí o trabalho dá tudo uma M, aí a gente pega nossos filhos, desconta dos nossos filhos, e aí cria-se um ciclo, onde que é o ambiente perfeito para Satanás adentrar, para ele estragar tudo, para ele nos prejudicar. Então que a gente possa, nesse início de ano, nessa segunda semana de 2023, dentro dessas palavras que a gente tem que preparar para esse mês de janeiro, realmente fazer todas essas mudanças que a gente precisa. Tira o mês de janeiro, porque às vezes a gente faz aquele planejamento lá no último dia do ano ou na última semana do ano, né? A gente faz o planejamento lá, eu quero emagrecer tanto, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente vai colocando lá, né? Aí vem o dia 1º de janeiro, a gente não vai na academia como a gente tinha prometido. Aí chega o dia 2 de janeiro, a gente diz, passou. Foi, né? Deu. Vou deixar para o próximo, né? Aí tu deixa lá 363 dias de oportunidades de fazer a diferença, porque daí aquele dia passou, né? Tu estava ainda meio baqueado da virada, né? De tudo aquilo, da acumulância, de tudo aquilo que acontece na virada, né? Aí tu não foi na caminhada e passou então. Aí tu ia fazer um planejamento financeiro para tua vida, fazer tua reserva de emergência, tu ia fazer tudo o que precisava ser ajustado no teu plano financeiro da tua vida. Aí passou o dia 1º, aí tu esquece, então deixa para o próximo. E assim a gente vai perdendo a vida, assim a gente vai perdendo os dias, assim a gente vai deixando passar tudo aquilo que Deus tem estabelecido para nós. E Ele olha por nós e muitas vezes a gente não olha para Ele. E Ele vai querer ajudar todos os filhos dele, Ele vai querer fazer tudo por todos, mas obviamente, aquele que busca mais, aquele que está mais agarrado nele, aquele que crê mais, vai receber mais, porque Ele vai estar ali mandando, Ele vai estar fazendo, Ele vai estar prosperando. A gente precisa fazer a nossa parte, para que essa abundância venha para a nossa vida, e eu tenho certeza que para a vida de cada um de vocês, Deus tem algo maravilhoso, especial, que vai prosperar, que vai render, que vai fazer acontecer. Aquele que quer um novo emprego vai conseguir. Aquele que quer ver a empresa deslanchar vai conseguir. Aquele que quer mudar de áreas vai conseguir. Tudo vai acontecer. Por quê? Porque Deus está presente. Né? Muito se fala, e quando a gente ouve pregações que a gente acompanha, muito se fala do processo, mas porque é assim, realmente tudo é um processo. Tudo é um mecanismo que precisa passar por aquele processo, por aquelas situações. Mas a gente se esquece de cumprir as etapas básicas. Então que a gente possa cumprir, cada um de vocês, nós cumprimos a nossa parte, deixar o passado no passado, esquecer, encerrar. Se tem algo que precisa entregar do passado, é o momento de dobrar o joelho, entregar, esquecer e deixar lá, dizer isso não faz mais parte da minha vida, isso está no passado, isso eu entrego para o passado, e a minha vida daqui para frente vai ser diferente. A partir desse momento, creia verdadeiramente no Senhor. E como é que a gente pode crer no Senhor verdadeiramente? Orando, súplicas, se colocando de joelho, pedindo ao Senhor: Senhor, eu creio, agradeça. Toda a tua oração, agradeça. Comece agradecendo. Deus, obrigado por tudo que tu tens feito. Obrigado pelo café da manhã. Obrigado por ter me permitido ter roupa para vestir. Agradeça tudo. Por quê? Porque nós já estamos dizendo: Deus, eu sei que tudo tu estás fazendo. Porque eu vim sem nada. Nós viemos no mundo sem nada. E se a gente tem alguma coisa porque Deus permitiu, tudo que nós temos é permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida, seja naquilo que a gente conquistou, se não for permissão de Deus. E se você estiver pensando diferente, é porque você está pensando que é na força do seu braço que você conquista as coisas. E está errado, não é na força do braço. Se a gente não tiver o entendimento que tudo é permissão de Deus, o nosso pensamento já começa errado. E aí as nossas atitudes serão erradas, serão equivocadas, porque a gente está colocando a gente no lugar da pessoa mais importante, que é Deus, que é o Senhor. E é Ele que faz acontecer. Amém? Amém. Eu peço que vocês se coloquem de pé, para que a gente possa caminhar para o final da nossa palavra, levando com vocês Isaías 43. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem?
até no deserto vou abrir um caminho e os riachos no ermo. É uma profecia do Senhor para a vida de cada um de nós. Deus profetizou e está profetizando na vida de cada um de vocês. Quem é que está recebendo? Quem é que vai dizer glória a Deus, aleluia, estou recebendo? É Deus dizendo para cada um de vocês através da palavra dele, profetizando. Mas a gente tem que agarrar, a gente tem que pegar e dizer: Deus, eu estou entendendo que é comigo. Sim, Deus, eu recebo essa tua palavra, eu recebo isso que tu estás mandando para a minha vida. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos entender. Me vem agora na cabeça a história de Davi, um pastor de ovelhas pequenininho, estava lá pastoreando. E ele recebeu uma profecia na vida dele lá com seus 14, 15 anos, aonde que disseram a ele, Samuel disse a ele, Samuel disse para Davi: Davi, você vai ser rei. E Davi continuou fazendo o quê? Davi continuou sendo pastor de ovelhas. Davi continuou a caminhada dele. Só que o que aconteceu naquele momento de profecia não foi tranquilo. O que aconteceu? Davi acabou passando por muitas dificuldades. O rei da época, o rei Saul, queria matá-lo, queria eliminá-lo. Isso eu digo para vocês por quê? Porque a partir do momento que vocês têm uma profecia, vai ter Satanás que vai querer derrubar vocês. Vocês vão passar por dificuldades, vocês vão receber a profecia, vocês vão receber a graça de Deus e parece que vão estar pressionando, querendo derrubar vocês. Assim foi com Davi. Ele recebeu a profecia de ser rei, mas não foi tranquilo, não foi sereno, não foi calmo. Foi difícil. Queriam matá-lo, queriam eliminá-lo. O rei Saul não queria deixar ele se tornar rei, porque não queria perder o seu império. E é isso que nós precisamos entender. A cada profecia que nós recebemos na nossa vida, nós vamos passar por turbulências, nós vamos passar por dificuldades. Feche seus olhos, curve sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Diga: Senhor, estou aqui para receber a tua profecia. Estou aqui, Senhor, para receber de ti. Estou aqui, Senhor, para dizer: eu vou largar o meu passado. Tudo aquilo que estou carregando no meu coração, que é do passado, que não deve estar dentro de mim, não vai estar mais, não vai mais pertencer à minha vida. Decrete isso, aproveite, abra sua boca, fale, decrete. As palavras têm poder, Deus vai ouvi-los. Entregue o seu passado, entregue tudo aquilo impuro, tudo aquilo errado, tudo aquilo que não faz parte de uma pessoa que caminha com Deus. Entregue isso para o passado, deixe lá.